Em que lugar dentro desse planejamento todo e dessa racionalidade, porque é com fatos e dados, qual é o lugar que tem a intuição e mais o desejo, o sonho, a visão? Porque quando a gente começou falando lá do Boiatzes, a gente falou na visão inspiradora. E, por sinal, voltando rapidinho a esse ponto, se você ganhasse 100 milhões, eu sei que tu ia gastar tudo em viagem... em casa, em roupa e não sei o que, mas ainda assim ia sobrar muito dinheiro para gastar. Fecha parêntese. Mas então, assim, onde é que a gente coloca esses elementos mais emocionais, vai? A gente tem que compreender que um processo de tomada de decisão estratégica, ele ocorre em etapas. Essa intuição, essa visão, esse desejo é o início do processo. E é por isso que a SWOT está lá no começo também. É por isso que a SWOT está lá no começo. Então, o primeiro processo é um processo mais sistêmico, onde você abraça ideias sem criticá-las. Então, você começa sonhando alto. Sim. Você não mata os sonhos no começo. Só que uma coisa é visão, outra coisa é ilusão, outra coisa é alucinação, né? Se você não deve começar, né, matando esses sonhos, isso é o mais importante, você ter essa cabeça aberta para o futuro, né, para as oportunidades. Eu comecei aqui a nossa conversa falando que a gente tem a tendência de só ver o curto prazo, né? Não, vamos começar ali vendo o longo prazo. Só que, num processo de planejamento estratégico, você começa com uma abordagem sistêmica, você parte para um processo analítico. O que é o processo analítico? Você pega esse sistema todo e quebra em partes. Porque você ter uma mudança estratégica, por exemplo, nós somos uma empresa de treinamento voltado à inteligência emocional. Vamos fazer treinamento em outro escopo? Ah, que legal, já que a gente tem treinamento, a gente tem os clientes, a gente poderia lançar um novo produto no mercado que a gente já conhece. Por que não? Tá, vamos entender melhor isso. Quais seriam as implicações? Que produtos seriam esses? Teríamos parcerias? Não teríamos? Então, você quebra aquele sistema em partes e peças. E você faz uma análise profunda nessas partes e peças. Quando você faz uma análise profunda dessas partes e peças, o que é normal? Algumas coisas são positivas, outras coisas são negativas. Sempre que você vai tomar uma iniciativa de fazer uma coisa diferente, não vai ter assim uma situação que todas as luzes são verdes ou todas as luzes são vermelhas. Haverá vieses. E a análise crítica que levanta essas luzinhas. Aqui está tudo bem, aqui não está tudo bem. Como é que o processo continua? Com o pensamento crítico. Então, começou com o sistêmico, para cima, para o futuro, aberto, etc. Vai para o analítico. Vamos entender melhor isso daqui. Tá, agora vamos para o crítico. No crítico vai ou não vai. E para esse pensamento crítico, Mas tem alguém que sobrevive para chegar no crítico, mano? Que sobrevive. Eu tô imaginando que metade do sonho já morreu no caminho. Então, mas é que tá. Até dizem que a gente foi abençoado com esse processo de pensar e tomar decisões e projetar. O homem, no caso, o ser humano. Né? Porque ao você ser capaz de pensar e projetar, você consegue ver antecipadamente as coisas que podem dar certo e as coisas que podem dar errado. Então, o nosso pensamento, a nossa capacidade de análise, ela nos permite fazer essas projeções e analisar criticamente essas projeções para não embarcar em canoas furadas. Então, nesse momento de análise crítica, né, é o momento que eu mais percebo a influência dessa aversão ao risco, desse medo, né, porque quando chega assim, tá, e agora? Vai ou não vai? Ah, não vou ficar aqui. Tava tão bom só pensar. Tava tão bom só pensar, agora é para valer, e aí vamos, e é por isso que tem muito cliente que diz pra gente, a gente só tem iniciativa, mas a gente não tem acabativa. Não tem acabativa, né? Porque, que lindo, né? Porque é muito gostoso pensar. Imagina um casal lá falar, vamos casar, vamos ter 10 filhos, vamos ter uma casa no campo, vamos ter um cachorro, vamos falar, e aí, vamos lá?
Vamos casar mesmo? Não, peraí, mas vamos esperar ganhar mais um pouquinho de dinheiro. Tá? Quando você começa a analisar, né? Tá, não, mas quando vai chegando no processo crítico, que é a tomada de decisão, a gente vai se fechando. Sim. Você chegar para o pessoal aqui na frente, na ponta, e falar, vamos fazer uma análise sistêmica, vamos olhar para frente, é como se não houvesse comprometimento. Aqui vale tudo. Mas e aí tenho mais uma dúvida emocional aí. A gente se fecha perto da tomada de decisão porque a gente se abre para o medo e para o risco ou porque a gente não tem mais a energia para ação? Porque a gente se abre para o medo e para o risco e a gente não encontra segurança psicológica no mais das vezes. Mas tu não acha que tem aí uma coisa de colocar a mão na massa, o hands-on, que o pessoal fala? O que tem, Ali, é incerteza. A gente nunca sabe, né, o que vai acontecer. Na Conexão IE, a gente já tomou diversas decisões estratégicas. Já. Nem todas funcionaram. Nem todas. Né? E não é porque nem todas funcionaram que a gente não continua abraçando, né, oportunidades de investimento. Entre nós aqui, né, tu pode falar que eu sempre abracei, né, oportunidades, sabendo que não vai dar certo. Pode não dar certo, né? Mas não é porque pode não dar certo que a gente não vai tentar. Mas olha aqui a nossa situação. Somos eu e você, basicamente, os tomadores de decisão, e a gente tem um ambiente de segurança entre nós, né? Porque nós somos, né, sócios na física e na jurídica, né? São só dois para tomada de decisão. Ai, facilita muito. E quando um erra... E os dois têm objetivos convergentes, a gente tem valores, né, convergentes, a gente tem valores semelhantes, então... E a gente sabe que estamos juntos, há um compromisso, há uma colaboração. Vai para um ambiente de organização em que há divergência de valores, há diferenças de expectativas, não há essa segurança psicológica. Eu começo a ficar preocupado com a empresa, mas eu também fico preocupado com a minha carreira. Eu não quero ter a pecha de ser o camarada que foi o responsável por tomar uma decisão que causou um prejuízo enorme para a empresa. Então, quando vai chegando na hora, tá, e aí, vamos? Que medo. Né? Aí Espera falta, mais um pouquinho. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter essa... E é por isso que volta o cara da hipomania. É por isso que, de vez em quando, precisa de uma criatura com um pouquinho de falta de juízo para dar o pulo do gato, né? E é por isso que todos os grandes pensadores de planejamento estratégico, Kaplan, Norton, Mintzberg, todos os que faziam BC, mapa estratégico, administração estratégica, eles largaram mão de trabalhar com práticas e técnicas de planejamento estratégico e se voltaram para coaching dos executivos que tomam as decisões. Que loucura, né? Sim, porque voltamos para o fator humano. É o fator humano. Então, não interessa, né, o template que você usa, o método que você usa. Esses métodos são todos canvas, né? São todas telas que você pode usar lá para tentar colocar as suas ideias de forma organizada e compartilhar as suas ideias de forma organizada. Mas, no final das contas, independendo do método que tu está usando, o que é importante são as pessoas que estão olhando para aquilo e tomando as decisões. Isso me faz lembrar, agora, puxando a brasa um pouquinho para o nosso assado, do trabalho de facilitação executiva que a gente está fazendo. Isso aí. Porque na facilitação executiva, a gente pega as pessoas que são os principais tomadores de decisão de uma empresa e faz elas criarem uma espécie de alinhamento de valor, comportamento e até mesmo de o que se espera um do outro, né? Isso. Esses acordos coletivos que são fechados. Porque não interessa o que está sendo mudado, né? Uma empresa que nos chama para fazer a facilitação executiva, olha, eu preciso reposicionar a empresa no mercado. É planejamento estratégico. Olha, eu preciso mudar a cultura. É uma mudança. Olha, eu preciso ter executivos ou líderes com novas competências. É uma mudança, né, de comportamento da liderança. É uma mudança. Sempre que você vai lá, tá, então vamos mudar, tem uma incerteza associada àquela mudança. Claro. E aí entra o processo de facilitação, porque lógico que podem ter pessoas com maior ou menor abertura para a mudança, mas a mudança geralmente leva a um processo de entrincheiramento. E a mudança causa uma série de emoções aflitivas na gente, porque a realidade que a gente tem e conhece é uma realidade mais fácil de lidar emocionalmente. Aquela realidade mutável
ou a transição é algo que a gente não consegue suportar. Por isso que sempre que tem esse processo de mudança, isso vai gerar estresse, vai gerar frustração, vai gerar medo, vai gerar culpa, vai gerar apontar culpados quando a coisa não dá errado, então vai dar conflito. Não interessa o que está na mesa, estratégia, cultura, né, comportamento, governança, né, qualquer coisa que a gente vai estar redesenhando processos organizacionais ou decisões organizacionais, essas são as emoções envolvidas. Por isso que a gente tem esse produto facilitação e por isso que a gente trabalha junto contigo. Isso. Né? Trabalhamos juntos, né, nesse produto. Eu pegando mais a parte comportamental e tu mais o processo, a gestão em si. E eu diria que a minha parte é bem mais fácil. Não sei não, eu tô achando muito interessante, porque na verdade tudo se entrelaça, né? Acaba se entrelaçando.